Salve, salve galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse sabadão, dia 10/6. Finalmente chegou o final de semana, depois de enfrentar uma semana com um meio de semana com poucos jogos, uma grade difícil. Nesse sábado já temos mais oportunidades de mercado. Dia que temos rodada no Japão, alguns jogos na Europa, Islândia, Suécia. Temos boa parte da rodada da Série B, também da Série A, Campeonato Argentino, Campeonato Peruano. E também temos o grande jogo do ano, a final da Champions League, entre Manchester City e Inter de Milão. Primeiramente, gostaria de falar da Mr. Jack, nossa nova banca oficial, parceira do canal. Casa com boas odds, que gostamos de trabalhar. Depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. Via Pix cai na hora, pode ser até no final de semana. Tanto depósito quanto saque são instantâneos. Quem tiver interesse em cadastro, o link está fixado no primeiro comentário do vídeo. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão chegando, que estão seguindo nosso canal. Pedir a vocês que, caso curtam o nosso conteúdo, deixe seu likezinho, deixe o follow, não custa nada e nos ajuda bastante. E como já é nosso costume também, vamos aos resumos da rodada. Dia 8/6, quinta-feira, feriadão, deixamos 8 palpites. O jogo do Goiás foi anulado, visto que botamos empate anula aposta e o jogo acabou empatado. O Goiás teve um jogador expulso, acabou atrapalhando a entrada. Mas pelo menos não perdemos. E os outros 7 palpites greens. Estamos numa semana espetacular. Nos últimos 5 dias, se eu não me engano, foram 45 palpites, só erramos 2. Tivemos só 2 reds a semana inteira. Isso é um aproveitamento espetacular. E consequentemente também, com esse bom aproveitamento, cravamos o bilhete que deixamos. Com o oferecimento da Mr. Jack, pegamos vitória simples de Flamengo e São Paulo com uma boa odd de 2,02. Se eu não me engano, é o terceiro dia seguido que a gente crava o bilhete. A nossa maior sequência de 8. Vamos em busca. Espero que essa sequência continue. Estamos tendo uma semana maravilhosa e temos um final de semana pela frente. Espero que dê tudo certo. Em relação aos bilhetes, deixamos 3 bilhetes, cravamos 2. Não conseguimos cravar um apenas no jogo do Flamengo, em que faltou apenas um escanteio. Tivemos apenas 5 escanteios no jogo. Isso acabou atrapalhando a nossa entrada. Mas ainda assim, tivemos lucro nos bilhetes. E mesmo com poucas entradas ao vivo, tivemos lucro também. Ou seja, fechamos mais um dia de lucro. E mesmo com uma semana deficitária de jogos, estamos conseguindo manter um lucro todo dia. E quem tiver interesse nos grupos de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário, junto com o cadastro da Mr. Jack. Temos o link do grupo Free e do grupo Gold. O grupo Gold custa R$15 por mês, 50 centavos por dia. E ali nós temos bem mais entradas que no grupo Free. Também quero aproveitar e agradecer a todas aquelas pessoas que estão chegando no nosso grupo Gold no Telegram. Acredito que não estejam arrependidas. Lembrá-los também que isso não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais que a gente posta baseado em estatísticas. Nós estudamos, analisamos os jogos, onde encontramos eventos com alta probabilidade de acontecer. Se vocês concordarem com esses palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e vamos atrás do lucro. E sem mais delongas, já falamos demais, vamos aos palpites do dia, sabadão 10/6. Iniciando a grade do dia, logo às 4 horas da manhã, o Campeonato do Japão, o Yokohama Marinos recebe o Kashiwa Reysol. O Yokohama Marinos é o vice-líder da competição, empatado em pontos com o Vissel Kobe, tem 33 pontos em 16 jogos, uma boa campanha. Já o Kashiwa Reysol é o vice-lanterna, o 17º, tem apenas 12 pontos nas 16 rodadas, foram apenas 2 vitórias. O Yokohama, jogando em casa, nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias e 2 empates, está invicto nesses 10 jogos, é um retrospecto muito bom. Já o Kashiwa Reysol, jogando fora de casa, nos últimos 10 jogos foram apenas 1 vitória, são 6 derrotas e 3 empates, um retrospecto bastante negativo. Aqui, pela posição do campeonato, pelos jogos recentes, temos uma tendência muito grande de vitória para o time da casa. Aqui, para quem quer operar no mercado de gols, o Yokohama Marinos tem um ataque muito bom, muito eficiente. Bateu o over 1,5 em todos os jogos do campeonato. O time tem o segundo melhor ataque da competição, com 33 gols marcados. Já o Kashiwa Reysol já tem uma média de gols um pouco mais abaixo. Seu ataque é o pior ataque da competição. Mas em compensação, a defesa não é muito segura também. Aqui o over 1,5 para compor um bilhete é bom, eu considero bom, principalmente em função do ataque do time da casa ser muito bom. No entanto, a odd está pagando apenas 1,14. Para uma entrada simples, eu gosto de uma vitória para o time da casa, pagando 1,67. Dado o retrospecto das duas equipes e a posição no campeonato, teoricamente é uma entrada boa, que cabe bem e que possivelmente deve bater. E para compor um bilhete, nós vamos de casa empate anula.
7 horas da manhã, continuando no campeonato japonês, 17ª rodada, o Sagan Tosu recebe o Consadole Sapporo. Aqui deve ser um jogo mais equilibrado. O Consadole Sapporo é o 7º colocado, enquanto que o Sagan Tosu é o 9º colocado. A diferença entre os dois times é de apenas 3 pontos. Aqui para apontar uma vitória simples para alguém é complicado. O Sagan Tosu nas últimas 5 partidas em casa ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. O Sapporo vem fazendo uma campanha recente fora de casa muito boa, ganhou 4 dos seus últimos 5 jogos. Mas aqui achamos mais seguro operar no mercado de gols. O Sapporo é o melhor ataque da competição, só com uma média de mais de 2 gols marcados por jogo. Mas é um time que também toma bastante gols, tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. O Sagan Tosu marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, bateu over 2,5 nas últimas 3. Aqui temos uma tendência de jogo para gols. Nas últimas 10 partidas, o time da casa bateu over 1,5 em 8, o time visitante em 9. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 10 horas, chegamos ao campeonato da Suécia. O Värnamo recebe o Malmo. O Värnamo é o 11º colocado, com apenas 4 vitórias em 11 jogos. Já o Malmo é o líder do campeonato, foram 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Malmo é um time muito forte na Suécia, mesmo jogando fora de casa. É um time que não deixa de ser um pouco favorito nesse jogo. O time vem de uma derrota de 3-0 e nas partidas anteriores vinha de 4 vitórias consecutivas. É um time que costuma marcar gols fora de casa. Já o Värnamo, nas últimas 5 partidas em casa, não houve empate, são 3 derrotas e 2 vitórias. Aqui eu vejo 2 possíveis entradas no mercado de vitória simples para o time do Malmo, pagando 1,60. Eu gosto dessa entrada. O time do Malmo é favorito para esse jogo, é um time muito melhor e provavelmente vai vencer mesmo jogando fora de casa. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, dá para entrar com um fora empate anula para compor um bilhete. Nós preferimos operar no mercado de gols, confiando no retrospecto recente, principalmente do Malmo. O time bateu over 1,5 e 2,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 11 horas, chegando ao campeonato da Islândia, o Akureyri recebe o Fylkir. O Akureyri é o 5º colocado do campeonato, enquanto que o Fylkir é o 8º. Uma diferença de apenas 3 pontos, deve ser um jogo equilibrado. Apesar de não estarem tão mal colocados, são 2 equipes com defesas frágeis. O Fylkir tem uma média de tomar mais de 2 gols por jogo. É a pior defesa do campeonato. Já o Akureyri, mesmo em 5º colocado, tem a 3ª pior defesa do campeonato. Tem uma média de quase 2 gols tomados por jogo também. O Akureyri tem uma média de 3,18 gols por jogo. Já o Fylkir tem uma média ainda maior de 3,90. Aqui, devido à fragilidade das 2 defesas, nós temos uma possibilidade de um jogo aberto, um jogo com oportunidades. Nas últimas 10 partidas, o time da casa bateu over 1,5 em 8, over 2,5 em 7. Já o time visitante bateu um over 1,5 em 9, over 2,5 em 8. Então aqui a gente vai operar no mercado de gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe o over 2,5. Uma entrada simples, pagando 1,50. É uma odd razoável para esse jogo. O ambas marcam também é uma entrada que eu gosto. Tá pagando um pouquinho mais, 1,53. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 16 horas, 12ª rodada, chegamos ao Brasil. Série B, Vila Nova recebe o Guarani. Série B tem se mostrado um campeonato com uma baixa média de gols. O under tem encaixado muito mais do que o over aqui. O Vila Nova vem fazendo uma boa campanha, é o 3º colocado do campeonato. Vem de vitória fora de casa contra a equipe de Chapecoense. Já o Guarani iniciou bem o campeonato, mas vem numa sequência ruim, está em 11º. Não venceu seus últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas. O time vem de derrota por 1-0 para o Novo Horizontino. O Vila Nova ganhou 4 das suas últimas 5 partidas em casa. Já o Guarani não venceu suas últimas 5 partidas fora, foram 3 derrotas e 2 empates. Aqui eu gosto, de certa forma, de uma vitória simples para o time da casa, tá pagando algo em torno de 1,70. É uma entrada boa para quem quer fazer uma entrada simples. Já para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, eu gosto do empate anula, do dupla chance para o time da casa. Lógico, a odd vai baixar bastante, mas para compor o bilhete é o suficiente. Aqui eu também gosto de operar no mercado de gols, visto que a Série B pode ser meio surpreendente em questão de resultados. O Criciúma vinha bem em casa e perdeu de 1-0 para o Juventude. Então, enfim, a Série B pode ser bem surpreendente em relação a isso. E para quem quer operar no mercado de gols, o Vila Nova bateu o under 3,5 em todos os últimos 5 jogos em casa. O Guarani também bateu o under 3,5 em todos os seus últimos 5 jogos fora de casa. Temos uma tendência de jogo para poucos gols, jogo para 1-0, 2-0. Aqui para quem quer arriscar um pouco mais também cabe uma entrada de under 2,5, mas como as odds são semelhantes, nesse caso eu preferiria ir por vitória de time da casa. E nós que vamos operar no mercado de gols, nós vamos entrar no under 3,5 e compor um bilhete. Também às 16 horas, grande jogo do dia, da semana, da temporada.
o Manchester City enfrenta o Inter de Milão pela final da Champions League. Eu acho que nunca tivemos uma final de Champions League com as odds tão desequilibradas a favor de um time. Uma vitória simples do Manchester City está pagando 1,45. Já uma vitória da Inter está pagando 7. Isso é um absurdo. O time está sendo considerado uma zebraça pelas casas de apostas. E não dá para negar que isso é verdade, né? Acho que de 10 pessoas, 9 esperam que o City ganhe essa final. Então, acredito que uma vitória simples para o City seja uma entrada segura, mas por se tratar de uma final, pode ser um pouco surpreendente também. Aqui eu acho mais seguro operar no mercado de gols. Nos últimos 10 jogos, ambos bateram over 1,5 em 8 deles. E a final é um jogo diferente, o Manchester City vai pressionar desde o início. O time tem muita posse de bola, muita agressividade, chega muito bem, o ataque finaliza muito bem. Tendência é que tenhamos gols. Aqui eu acredito em gol já no primeiro tempo. Provavelmente vamos fazer alguma entrada especial no grupo do Telegram. Mas aqui no YouTube, para deixar um palpite, nós vamos de over 1,5. Às 17 horas voltamos para o Brasil, Série B. O Novo Horizontino recebe o Sampaio Corrêa. Nível de jogo muda um pouquinho, né? Mas enfim, como já falei anteriormente, a Série B tem se caracterizado por ser um campeonato de bastante under. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 23 pontos, já o Sampaio Corrêa é o 12º com 15 pontos. O Novo Horizontino vem fazendo uma ótima campanha recente, venceu seus últimos 5 jogos na Série B. No entanto, o Sampaio Corrêa também vem fazendo uma campanha decente, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias. Então, por mais que eu ache o Novo Horizontino um pouco favorito para esse jogo, deve ser um jogo equilibrado. Tirando o Sport e Vitória, que estão nadando de braçada até então na Série B, o resto dos times está num nível um pouco parecido, alguns um pouco mais abaixo ainda. Aqui nós resolvemos operar no mercado de gols. O Novo Horizontino, mesmo ganhando suas últimas 5 partidas, não bateu o over 3,5 em nenhum dos seus últimos 5 jogos. Jogando em casa, esses números são ainda mais baixos, não bateu o over 2,5 em nenhum dos seus últimos 5 jogos. Tivemos 3 1-0, 1 0-0 e 1 2-0. Então aqui é uma certeza que já temos que jogo do Novo Horizontino em casa, nós temos uma tendência de poucos gols. O Sampaio Corrêa fora de casa também não bateu nenhum over 3,5 nos seus últimos 5 jogos. Tivemos 1 0-0, 2 1-0, 1 2-0, 1 3-0. Então se vocês perceberem, nos últimos 10 jogos das duas equipes não tivemos ambas marcas em nenhum deles. Então isso é um indício forte de um jogo under de gols. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 18h30, Corinthians recebe o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians acabou de levar um baile na Libertadores, Del Valle no Equador. Teve uma semana desgastante, teve uma viagem longa, enquanto que o Cuiabá descansou a semana inteira. O Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem apenas 8 pontos. Já o Cuiabá é o 14º, 3 pontos à frente. Hoje é um duelo direto pela fuga da zona de rebaixamento, pelo distanciamento dessa zona, a zona da degola. O Corinthians vinha de uma partida muito boa em relação ao Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Depois teve 2 partidas muito fracas contra o América e contra o Independiente Del Valle. O time está muito irregular. É um time que atuando fora de casa não existe, perde para todo mundo. E já com a força da sua torcida a tendência é um pouco melhor. Já o Cuiabá faz uma campanha decente fora de casa. Ganhou 3 de seus últimos 5 jogos longe dos seus domínios. Isso é um número bem interessante. Ainda mais se tratando de uma equipe que briga apenas para não cair. Foram vitórias importantes que devem salvar o Cuiabá no final do campeonato. Aqui, mesmo com a fase ruim, eu acredito que o Corinthians seja um pouco favorito, mas também não muito. As odds para uma vitória simples do Corinthians estão pagando 1,67, eu acho baixo, então prefiro não arriscar. Aqui vamos operar no mercado de gols. O Corinthians é um time que tem pouquíssimos gols em seus jogos, bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato. O ataque vem fraco, mas a defesa vem sólida. O time tem uma média de 1,67 gols por jogo no campeonato, é uma das mais baixas de toda a Série A. Já o Cuiabá bateu o under 3,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Aqui eu acredito que seja um jogo para poucos gols. Para quem quer arriscar um pouquinho, o over 1,5 tá pagando legal. É uma odd de 1,40 e é uma odd bem boa pro over 1,5. Dificilmente a gente chega nesse ponto. E eu gosto dessa entrada. Nós vamos operar no under para seguir as estatísticas. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. 18h30, continuando no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro vem fazendo uma boa campanha, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, mas vem bem no Brasileiro. É o terceiro colocado com 17 pontos, enquanto que o Red Bull está no meio da tabela. É o 11º colocado com 13 pontos. O Atlético vem de vitória na Libertadores no meio da semana, ganhou no último final de semana do Cruzeiro, o clássico também. Já o Red Bull vem de derrota para o Fluminense, foi uma boa partida. Aqui nós temos o jogo de duas equipes ofensivas, priorizam bastante o ataque. O Atlético Mineiro marcou em 8 dos seus últimos 10 jogos, bateu o over no meio também em 8.
Já o Bragantino bateu o over 1,5 em 8 dos seus últimos 10 jogos também. O Bragantino bateu o over 1,5 em todos os jogos do campeonato. Aqui eu até acredito que não seja um jogo que vai sair 4 ou 5 gols, mas acredito que o over 1,5 deve bater. Então, tanto o under 3,5 quanto o over 1,5 é uma entrada que me agrada. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 21 horas, o Botafogo recebe o Fortaleza. Aqui deve ser um bom jogo, são duas boas equipes. O Luiz Castro parece ter encontrado caminho para o Botafogo. O time é o líder da competição. Enquanto que o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha também, como já é de costume nos últimos anos. É o 8º colocado com 14 pontos. Se vencer o Botafogo pode pular para a 3ª colocação. Nos últimos 10 jogos em casa, o Botafogo teve 9 vitórias e um empate. Mas ainda assim acabou eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis da Copa do Brasil. Já o Fortaleza, que é um time muito forte sobre seus domínios, quando precisa sair de casa já não tem um desempenho tão bom. Nas últimas 5 partidas foram 2 empates e 3 derrotas. O time vem de 3 derrotas seguidas, fora de casa. Aqui mesmo sendo um bom jogo, eu vejo um certo favoritismo pro time do Botafogo, dado o retrospecto jogando em casa, o Fortaleza jogando fora. O time vem melhor na competição. As odds para uma vitória simples do Botafogo estão pagando em torno de 2,05, é uma boa odd. Aqui eu esperaria o jogo iniciar para ver como que se desenrola o jogo. E em pré-live, para compor um bilhete, nós vamos de dupla chance para o time da casa, vitória ou empate para o Botafogo. Às 19h30, pela Série B, o Ceará recebe o CRB. O Ceará é o 7º colocado com 19 pontos, enquanto que o CRB é o 14º com 11. Apesar de estar em 7º colocado, eu acredito que o Ceará é uma das equipes favoritas para ficar com uma vaga ao acesso à Série A. Tem um elenco bom comparado com os outros times da Série B. Nas últimas 5 partidas em casa foram 4 vitórias e apenas uma derrota. Já o CRB, nas últimas 5 partidas fora de casa, ganhou 2 e perdeu 3. O time teve 2 vitórias importantes recentemente fora de casa, que fez com que o time tivesse se afastado um pouquinho da zona de rebaixamento. Mas aqui acredito ainda que o Ceará é um time favorito. Aqui, para quem quer operar no mercado de gols, o Ceará bateu o over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato. No entanto, o CRB é uma equipe que não se destaca muito pelo mercado de over de gols. Então aqui a tendência é nós buscarmos algo a favor do time da casa. Uma vitória simples do Ceará está pagando em torno de 1,70. Nesse caso, devido à imprevisibilidade da Série B, eu prefiro fazer uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais conservadora. Aqui nós vamos casa, empate, anula. Às 21h30 chegamos no Campeonato Argentino. O Talleres de Córdoba recebe o Arsenal Sarandi. O Talleres vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Argentino. É o 2º colocado, atrás apenas do River Plate. Nos últimos 7 jogos do campeonato, o Talleres ganhou 6 e empatou 1. Isso contando fora de casa, contando partidas em casa. Já em casa, das últimas 5 partidas, ganhou 4 e empatou 1. Então é um time que vem bem forte na competição. Já o Sarandi, o Arsenal Sarandi, é o último colocado, 28º. Em 19 jogos ganhou apenas 5. Em 10 jogos jogando fora de casa, ganhou apenas uma partida, marcou apenas 5 gols. Ou seja, aqui é um duelo teoricamente completamente desbalanceado, muito a favor do time da casa. Aqui é um tipo de jogo que eu prefiro não inventar, não vejo o porquê de entrar no mercado de gols, dado o tamanho e favoritismo do time da casa. Aqui nós vamos de casa vence. E encerrando a grade do dia, às 22h30 no Peru, o Alianza Lima recebe o Deportivo Garcilaso. O Alianza Lima é o líder do campeonato, tem 39 pontos, já abriu 5 pontos em relação ao vice-líder. O Deportivo Garcilaso vem fazendo uma campanha regular, é o 7º colocado. Aqui nós temos jogos de 2 ataques eficientes. O Alianza é o melhor ataque da competição. Já o Deportivo Garcilaso é o 3º melhor ataque. O Alianza Lima bateu over 1,5 em 88% dos jogos do campeonato. O Garcilaso em 86%. O Alianza bateu over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O Garcilaso em 8%. Temos tendência de jogo para gols, principalmente do time da casa. Aqui para quem quer entrar com uma vitória simples do time da casa, eu também acho uma boa entrada. Nós vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. E com esse jogo finalizamos a grade do dia. E agora com o oferecimento da Mr. Jack, nós vamos ao bilhete pronto. E no bilhete pronto do dia, nós temos 2 over 1,5, um na final da Champions League e outro no jogo do Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro, com odd de 1,69. E para quem quiser fazer o cadastro na Mr. Jack, depósitos a partir de R$1 via Pix, que cai na hora. O link para cadastro está fixado no primeiro comentário desse vídeo, assim como os links dos nossos grupos de Telegram. O nosso grupo Gold, que a gente vem batendo lucro todo dia, tem um valor de R$15 por mês, ou seja, 50 centavos por dia. É um valor bem justo. O meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida. E por hoje era isso. Queria desejar a vocês todos um ótimo final de semana.
Deus abençoe. Se Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente para postar os palpites de domingão. Um abraço a todos. Até mais. Valeu!